Concluiu então o terceiro painel deste dia de Jornalismo e Estudos Mediáticos. Já tenho ao meu lado o professor Eduardo Paz Barroso, moderador deste painel. Boa tarde, professor. Olá. A quem eu começo por perguntar qual é a importância deste dia, destas análises e estudos ao jornalismo. Bom, como eu disse há pouco, esta sessão é uma sessão que se tem tornado um hábito e um ritual e em todas as instituições de ensino superior há momentos onde se procura convocar e congregar os resultados da investigação que em diferentes registros os doutorandos e os mestrandos vão levando a cabo. Isso é extremamente importante, seja no que diz respeito à troca de experiências, seja um reconhecimento da novidade e do interesse das próprias investigações e, portanto, é algo que faz parte do cotidiano universitário e, desse ponto de vista, acho que os objetivos estão a ser cumpridos e há intervenções particularmente originais e outras particularmente promissoras. Um dos assuntos aqui falados foi a diferença entre o jornalismo especializado e o jornalismo generalista. Pergunto-lhe o que é que nos reserva o futuro do jornalismo? Nós nunca sabemos o que nos reserva o futuro e o jornalismo não tem o dom da adivinhação. Sabemos é que o jornalismo especializado é uma tendência cada vez mais marcante, assim como o jornalismo interpretativo, e a questão do jornalismo especializado remete para um equilíbrio entre um conhecimento exaustivo e aprofundado de determinadas áreas, por exemplo, a economia, a cultura ou o desporto, mas ao mesmo tempo a capacidade de traduzir e de sistematizar e de dar a ver de uma forma objetiva e rigorosa questões que muitas vezes são complexas e que exigem por parte dos jornalistas um conhecimento intenso e aprofundado que vai muito mais além daquilo que eles depois acabam por explicar, ou seja, de algum modo é preciso saber muito mais do que aquilo que aparentemente se revela que se sabe quando se está a produzir os conteúdos noticiosos. Tivemos aqui também realidades entre Portugal e Brasil. O que é que nos une e o que é que nos separa? Bom, essa questão tem aspectos óbvios, mas que são sempre fascinantes. Une-nos a língua, separa-nos o mar, mas o mar e a língua acabam também por nos unir e separar. O que é que quer dizer este paradoxo? Quer dizer que há uma identidade, mas também há uma perspectiva multiculturalista que é muito interessante, até pela própria diversidade geográfica do Brasil. Uma coisa quase nota circunstancial que me impressionou imenso é perceber que há, por exemplo, um aluno que frequenta aqui os seminários de Ciências da Comunicação que acabou por fazer uma espécie de pequena volta ao mundo para chegar até ao Porto, ou seja, dentro do Brasil andou tanto que quase que andou mais do que para chegar do Brasil a Portugal. E isso leva-nos para um tipo de imensidão que é também uma imensidão de experiências e uma imensidão de possibilidades. Muito obrigada. Obrigado. Terminamos então aqui a conversa com o professor Eduardo Paz Barroso, mas vamos ao encontro da nossa repórter Bruna Lopes, que está na companhia de uma oradora também deste painel, que nos pode falar desta realidade entre Portugal e Brasil. Boa tarde, estou na companhia da Patrícia Bember, jornalista no Brasil, e está neste momento a fazer o seu doutoramento na Universidade Fernando Pessoa. Boa tarde. Em traços gerais, quais considera ser as principais diferenças nas dificuldades sentidas pelos jovens portugueses e brasileiros no que respeita à investigação? Bom, eu acredito que o que se percebe bastante, né, é uma diferença entre a formação, o currículo, a grade curricular que existe hoje no jornalismo no Brasil e aqui nas ciências, né, da comunicação em Portugal. Me parece que o curso do Brasil ele tem muito mais questões teóricas ainda envolvidas do que a maioria das universidades portuguesas, e isso faz com que, de alguma forma, se tenha me parece, pelo menos nesse primeiro momento da minha pesquisa, uma facilidade um pouquinho maior de realizar, talvez, o trabalho final de curso, o projeto final que o aluno da licenciatura precisa fazer, né? No Brasil tem essa diferenciação, né, entre graduação, né, lá é graduação, aqui é licenciatura, são modelos diferentes, mas eu acredito que ambos os modelos eles têm preparado muito bem os jornalistas para a parte muito mais prática da profissão do que realmente para a pesquisa. A pesquisa ela tem sido colocada em segundo plano, até porque ainda na graduação e na licenciatura, o que nós temos? Nós temos pessoas extremamente jovens que ainda não têm uma identificação
final, assim, afinal, eu quero ser pesquisador, eu quero ser jornalista num jornal, eu quero trabalhar numa revista. Então, é muito difícil realmente de saber como lidar nesse primeiro momento com a pesquisa. Mas essa pesquisa, eu sinto que tem uma grande dificuldade, principalmente em relação à falta de preparação na grade curricular. Os cursos são voltados muito mais para a área prática do que realmente para a área teórica e de pesquisa científica, né? Tendo em conta que conhece bem a realidade brasileira e agora está em contacto com a investigação em Portugal, com que realidade se identifica mais e porquê? Eu ainda estou me ambientando aqui em Portugal, mas eu vou ser muito sincera, assim, no sentido de formação, eu acho que a realidade portuguesa, no que diz respeito à licenciatura em Ciências da Comunicação, hoje talvez seja muito mais fácil para os alunos aqui de Portugal conseguirem um emprego pela formação mais ampla que eles possuem, do que realmente pela formação mais específica que nós no Brasil damos hoje, muito voltada ainda para o meio de comunicação, especificamente para o jornalismo. Eu acredito que eu venho de um país onde a gente ainda tem trabalhado muito a questão do jornalismo de uma forma empresarial, onde o jornalista é um funcionário, é um empregado, e aqui vocês têm uma formação muito mais abrangente que possibilita esse jornalista fazer outras coisas. A gente começa a caminhar em algumas universidades no Brasil a questão do empreendedorismo. Começa, mas ainda não é nada muito, isso não é muito forte ainda. Então, eu considero que o futuro está muito mais para isso que Portugal hoje apresenta do que o Brasil. E considero que realmente essa é uma evolução que vai acabar ocorrendo lá nos nossos cursos. Eu já ouvi de professores de pós-graduação, que nós chamamos da área de pesquisa no Brasil, que a forma como nós vamos conseguir lidar com a continuação dos cursos de comunicação social lá será juntando publicitários, relações públicas e jornalistas. Eu acredito que vocês já tenham dado esse passo. Então, eu acho que aqui as coisas vão andar nesse caminho e tem um bom caminho e um bom futuro pela frente. Este tipo de eventos contribui para melhorar o trabalho de investigação do jornalismo? Certamente. Eu, particularmente, hoje me sinto privilegiada porque eu tive a oportunidade de ouvir pelo menos vou ouvir, né, no final do dia, pelo menos uns 10 colegas falando sobre a questão da metodologia de pesquisa. Como isso é algo que me interessa muito, como eu trabalho com metodologia de pesquisa, é algo que para mim é muito apaixonante, eu vou sair daqui com muitas ideias. Eu tenho o meu caderninho já está cheio de anotações ali, né, de coisas que eu anotei. Mas o que é muito importante nesse tipo de evento é o reconhecimento das nossas pesquisas e a contribuição que as pessoas que estão ouvindo podem dar para essas pesquisas. A gente acaba, na verdade, tendo outros contatos, outras visões, outros nortes de pesquisa, outros caminhos a seguir, que quando a gente está com um orientador, por exemplo, né, simplesmente... pode até acontecer, mas dificilmente vai ter essa visão tão ampla como num evento como esse. Muito importante para nós. Muito obrigada. Ficamos aqui com mais uma entrevista da Patrícia Weber e continuamos a seguir neste dia dos estudos mediáticos do jornalismo. Seguimos agora para um pequeno intervalo de coffee break, mas voltamos já para o último e quarto painel desta que são as jornadas de comunicação.